Até Meidai, diz o versículo, até Meidai, vocês são meus testemunhos. Neum Hashem. Ve'avdi, veja que aparece a palavra servo aqui. Hashebaharti, que eu escolhi. Lemantedu, que vocês saibam, vetamino, lhe acreditem, vetavino, entendam. Que anihu, sou eu. Lefanai lo notzar el. Antes de mim não foi criado nenhum Deus. A palavra notzar, de Yetzirah. Ve'acharai lohiei. Depois de mim não terá nenhum Deus. A palavra notzar desperta aqui os nossos comentaristas a dizer o seguinte: do mesmo jeito que antes de mim não teve nenhuma criatura, após o meu reinado aqui sobre a terra, não vai haverá nenhuma criatura que seja alguma força a não ser eu. Como assim? Como um cristão que faz uso de Ishaial para provar o seu Messias pode acreditar que esse Deus ele se divide e essa divisão também é divindade? Quando Deus fala assim, é só eu, não tem nada além de mim. Isso já começa lá desde os 10 testamentos. Essa é a minha pergunta. Como vocês viram nesse vídeo, este rabino, esse judeu, estava num programa, um debate com um pastor, e ele apresentando sempre ali, dentro da original, da língua original hebraico, comprovando que Jesus jamais pode ser considerado Messias e muito menos Deus. E vou usar partes dessa fala dele, desse vídeo, por isso eu fiz esse corte no início. Se você não entendeu, volte de novo este vídeo, assista de novo, que ele faz uma pergunta muito simples ali para o pastor. E essa pergunta, este versículo lá de Isaías, ele destrona todo qualquer argumento. E o crente tem que fazer malabarismo, contorcionismo para poder encaixar Jesus como Deus. Então vamos lá. E o tema daquele vídeo era: Jesus era pecador, afirma o rabino. Mas eu vou usar agora aqui uma passagem pelo qual os crentes fundamentam que Jesus ele está desde do princípio da criação do mundo junto com o próprio Deus. E eu vou refutar essa história. Porque se o crente afirma que Jesus é bom, que Jesus é amor, Jesus é maravilhoso, Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos, Jesus veio para restaurar, Jesus veio para curar, Jesus veio para fazer vários milagres, então ele vai se encontrar numa saia justa aqui neste vídeo, ok? Então eu espero que você fique até o final para que você entenda os meus argumentos. Paulo, pelo qual a igreja evangélica, a igreja protestante está firmada, está fundamentada e não sobre Cristo, ele diz o seguinte, Colossenses 1, 16 e 17, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado, tudo. Paulo generaliza. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, o crente vai dizer que Jesus estava com Deus, ainda vai usar João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Isso aí é base, né? Ele vai usar esses versículos para fundamentar que Jesus estava desde o princípio com o Pai. Mas vamos lá. Se você afirmar que Jesus está desde o princípio com o Pai, você vai recair num grande problema que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Presta atenção. Números 25. Aqui é um mandamento do próprio Deus. Se Jesus é Deus, e eu vou fazer vários vídeos comprovando que é totalmente contrário a afirmar que Jesus é Deus. Se os crentes defendem que Jesus veio para morrer pela humanidade,
que Jesus veio para salvar, morrer por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai ser muito contraditório defender esses versículos aqui. Porque diz assim, ó, Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram, eu fiz um vídeo aqui no canal, provando que a culpa não é dos midianitas, a culpa é do próprio povo que escolheu adorar os outros povos. Elas convidaram, eles foram porque quiseram, o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então vamos lá. Primeiro argumento aqui. Se Jesus é Deus e está desde o princípio com o Pai, e junto com o Espírito Santo, que os crentes acreditam e afirmam sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são a mesma essência, eles se interagem, são os mesmos, não existe, não é politeísmo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são um em essência. Então Jesus aqui se irou. É exatamente. É a ira, do Senhor se acendeu contra Israel. Então se Jesus é Deus, então eu vou mudar aqui. É a ira de Jesus se acendeu contra Israel. É a mesma coisa. Disse o Senhor a Moisés, presta bem atenção, se Jesus é Deus, é Jesus também que está dando esta ordem aqui, ó. Toma todos os cabeças do povo, o povo de Israel, e enforca-os ao Senhor, a mim, Jesus, diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Se você afirma que Jesus é Deus, então Jesus está aceitando aqui um sacrifício de pessoas enforcadas para que a ira deles seja apagada, seja retirada dentre o povo de Israel. E aí? Você ainda vai continuar defendendo que Jesus é Deus? Mas eu tenho mais prints aqui para te mostrar, fica até o final. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor, de quem foi o mandamento das mortes aqui, do próprio Yahvé, que é Jesus. É você que afirma que Jesus é Deus. Então o Espírito Santo também está aqui dando a mesma ordem. O Espírito Santo de Deus está dando a ordem para que enforque os cabeças do povo e para que cada um mate os seus homens que se juntaram lá aos outros povos. E a escolha, lembrando, igual o último vídeo que eu fiz, a escolha foi deles. Só que o Senhor aqui, ele pune os midianitas, que não tem nada a ver com isso, porque os midianitas, eles estavam lá na terra deles, lá adorando os seus deuses. E eles vão lá e convida o povo de Israel. Agora, é o povo de Israel que quis ir. É eles que foram. Porque era simples, eles falaram, não, eu não posso fazer isso aí porque eu vou contra o meu Deus. Acabou, pronto. Mas eles foram. Vamos para mais um versículo que refuta a teologia que Jesus é Deus? Aqui é uma midianita e um israelita que se juntaram lá em Baal-peor e eles levaram diante da tenda da congregação. E aí falou mais o Senhor a Moisés. Está aqui, ó, de amarelo para vocês, tá? Falou quem? Falou quem? Falou mais o Senhor a Moisés. Se Jesus é Deus, então eu vou mudar aqui. Falou mais Jesus a Moisés. Se vocês afirmam que Jesus estava desde o princípio, como a teologia paulina diz, que eu sou o princípio, e também lá o Logos, né, de João, capítulo 1, então aqui, o Senhor aqui é Jesus. O Senhor aqui é a manifestação de Jesus na terra. Então Jesus estava com Yahvé, estava com o Espírito Santo nesta ação aqui. Falou mais Jesus, o Espírito Santo, Deus a Moisés, dizendo, afligireis os midianitas e os ferireis. Se você afirma que Jesus é Deus, como pode esse mesmo Jesus aqui falar o seguinte, amai os vossos inimigos? Qual seria a recompensa de amar somente os seus amigos? São falas do próprio Jesus no Novo Testamento. Então se contradiz.
Se você afirmar que Jesus é Deus, estava desde o princípio com o Pai, desde a criação do mundo. E isso vai contra a própria Bíblia, né? Que o Rabino apresentou no começo aí, que não há ninguém antes e nem depois. Então Jesus não pode ser depois, não pode ser Deus. E nem antes, porque o próprio versículo. E aí você vai contra a própria Bíblia, crente. Você é desonesto intelectual. Porque eles vos afligiram a vós com seus enganos. Mas o texto lá vai dizer que elas convidaram o povo de Israel. Então percebe aqui que no mesmo texto de Números 25, ele entra em contradição. Porque lá no início, no versículo 1, ele vai dizer que elas convidaram. E aqui, que enganaram. Então, o escritor da narrativa que está escrevendo esse texto, ele se contradiz completamente com essa história. Ok? Que jamais isso aqui aconteceu, né? A gente sabe que isso aqui tudo é mito. Mas vamos para mais uma passagem que refuta essa história de Jesus ser Deus. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças. Então aqui Jesus, Deus e o Espírito Santo, está dando uma ordem para matar todas as crianças? Matar todo o homem entre as crianças? E para matar todas as mulheres que conheceu algum homem deitando-se com eles? Só porque elas não eram virgens? Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixar viver a vós, ó soldados. Deixar viver a vós. Então aqui tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando essa ordem, porque os três são a mesma essência. Se Jesus é Deus e está no princípio, repetindo, ele está aqui dentro deste contexto participando dessa atrocidade. E para encerrar, para colocar tampa no caixão, vamos para Jeremias 19. Ó, eis que farei cair a espada. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo está falando que vai acabar de dissipar com o conselho de Judá e de Jerusalém. E que eles, o próprio Deus, ele vai fazer o povo cair a espada. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Então o próprio Deus, o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo, que é a mesma essência, eles farão essa atrocidade com o povo de Israel. E lhes farei comer a carne dos seus filhos. Então Jesus aqui está dando uma ordem que o povo de Israel vai comer a carne dos próprios filhos e a carne das suas filhas. E comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Mas eu os farei cair a espada. A ordem aqui é do próprio Deus, do próprio Jesus e do próprio Espírito Santo, se você afirma que Jesus é Deus, o Espírito Santo de Deus é Deus, e os três, a Trindade, ou que não seja Trindade, mas são os três manifestações do poder de Deus. Então Jesus aqui, se está desde o princípio, segundo a teologia paulina, vocês entram em contradição. Então Jesus mandou cometer todas essas atrocidades que eu apresentei hoje aqui para vocês. Responda essa crente e sem manobras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.